Seja muito bem-vindo ao Papo de Integrador, o podcast que dá bagagem para o integrador de áudio, vídeo e automação. Aqui a gente vai abordar os principais desafios e as experiências dos integradores, donos, sócios, gestores e empreendedores do mercado de automação residencial, sonorização e home theater. Eu sou Francisco Marengo, apresentador e sócio da Audio Prime. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube e no Spotify, eu vou te convidar para fazer isso agora. Afinal, essa é a primeira iniciativa que eu conheço do nosso mercado. E nessa primeira temporada eu vou conversar toda semana com uma pessoa que tem ou trabalha para uma empresa de automação que já possui um histórico de sucesso para poder compartilhar sobre os seus desafios e soluções. E hoje, num papo direto ao ponto, vamos conhecer a história do Cristiano Zanetti, fundador da Zanetti Hi-Fi, que vai me contar aqui, entre outras coisas, como ser um fabricante, integrador, audiófilo e ainda ganhar dinheiro fazendo o que gosta, começando do zero. Cris, é um prazer te ter aqui conosco e vamos lá! Te apresenta, conta a tua história, como é que você começou, qual que é o teu background, como é que você chegou até aqui. Me fala um pouco mais aí do teu trabalho. Fica à vontade, seja bem-vindo. Chico, prazer é tudo meu aqui, cara. Obrigado pelo convite. E vamos começar então esse episódio aí que tem tudo para dar certo aí, para atingir um bom público. O pessoal também que gosta de podcast vai ficar bem contente em ter mais um ali para assistir, para ouvir, relacionado ao mundo do áudio, né? Isso daí é bem legal, muito bacana. E para quem não me conhece ainda, eu sou o Cristiano Zanetti, eu tenho ali uma fábrica que faz caixas de som. Vou contar a minha história para vocês aqui, mas basicamente aí para resumir agora, atuo aí na área do áudio já há mais de 10 anos, comecei bem novinho, com 13 para 14 anos no som já. Eu comecei na área do som automotivo, fiquei mais ou menos uns 6 a 7 anos nessa parte do som automotivo. E recentemente eu migrei ali para a área do som residencial, porque achava ali uma área que tinha bastante futuro, era uma área que eu gostava bastante de atuar, mas quando eu estava nessa parte do som automotivo, eu só olhava ali com os olhos brilhando para esse mundo do residencial, então resolvi aí uns 3 anos atrás para partir ali para o som residencial, onde permaneço até hoje e pretendo permanecer por um bom tempo. No início foi meio complicado, eu não conhecia muitas pessoas e nem muito do assunto, então eu fiquei um pouco perdido e já assisti alguns vídeos do Chico, né, para poder ter um norte, então conheço já o Chico desde o começo ali dos vídeos do YouTube e isso daí me ajudou bastante a ter um pouco de conhecimento na área e futuramente já comprei o curso dele, né, depois de um tempo surgiu essa chance de pegar o curso e aí a gente foi cada vez se conhecendo melhor e cada vez mais afinidade. E aí a gente está aqui hoje, fazendo um podcast, né, cara? Que legal. Hoje, basicamente, fabrico caixas de som, também atuo na área do som residencial ali, fazendo home theater, som ambiente. Agora também, recentemente, estou começando na área do influencer digital, né, da parte de áudio. E é uma área que é pouco explorada hoje aqui no Brasil. Muitas pessoas do som automotivo tendem a migrar aí para o som residencial. E isso eu vejo como algo muito importante, muito legal a gente abordar aqui nesse nosso podcast, nessa nossa conversa. Chico, vou passar a bola para você aí para a gente dar início nos assuntos. Legal, legal, bacana. Até é bacana ressaltar que começou aí com 13, 14 anos, eu já conheci um pouco dessa história, mas você tá aí gerando bastante resultado e é muito legal, inclusive, acompanhar lá o teu Instagram, que depois tu vai compartilhar aqui com a gente no dia a dia. Mas, cara, começa nos contando aí qual que é o tamanho da Zanetti hoje, porque eu tenho aqui algumas outras perguntas para a gente até discorrer sobre essa tua caminhada,
até para começar a fazer o negócio dar certo, migrando, né, do automotivo para o residencial. Tens esse complemento que uma coisa ajuda a outra da instalação, que você faz as instalações aí na tua região, mas também esse lado de trazer a fabricação de caixas de som, isso aliado com o teu ouvido e tudo mais. Então, assim, para a gente entender talvez até o tamanho assim do negócio, para onde que você já vendeu as tuas caixas de som, o ticket médio das tuas caixas de som, e eu acho que seria assim legal a gente até poder te perguntar como é que tu consegue conciliar fabricar a caixa e também instalar seu integrador de sonorização. Legal. Cara, hoje a Zanetti aqui é uma empresa de um homem só, por incrível que pareça, a gente consegue ainda dar conta, mas de uma forma um pouco apertada, sobre tanto quanto a obras, né, e fabricação de caixas. Eu tento ali sempre trabalhar ali com uma parte de, como por exemplo, de manhã atender um cliente, na parte da tarde vir aqui para a empresa dar seguimento nas caixas dos clientes, né? Hoje a Zanetti deveria estar pelo menos com os 3 funcionários, mas como essa área é uma área que tem que ter um pouco mais de especialidade, né? De ter um profissional ali um pouco mais qualificado para atuar nessa parte de caixas de som, eu ainda não consegui encontrar alguém que tivesse essa garra de fazer algo com mais detalhes e conseguir entregar um bom acabamento. Então, por isso que hoje a Zanetti é uma empresa de um homem só e que tá tudo bem, né? Mas se pudesse ter ali alguém para ajudar, seria melhor. Hoje, a Zanetti aqui, praticamente eu, vendo caixas ali para o Brasil inteiro já são mais de 150 caixas de som fabricadas e vendidas. Na verdade, eu até perdi a conta, eu parei de contar no número 150. Então, quando eu comecei em 2019, eu lembro, foram aproximadamente 12 caixas de som em 2019. Em 2020 foram mais ou menos umas 40, 45. E em 2021 veio aí aquele problema aí, em 2020, 2021, o pessoal começou a ficar em casa, então começou a olhar um pouco mais para o sistema de som e a casa em si, né? Então, em 2021 eu contei, tenho até uma lista, foram 78 caixas de som. Legal. E 23, cara, eu já perdi a conta, já até ultrapassou esses números. E para você ter uma ideia ainda maior, Chico, quando eu comecei a minha empresa eu era MEI, tá? Em 2019, em 2020 eu já estava com MEI. Em 2021 eu precisei já mudar para ME, porque o crescimento foi tão grande, o faturamento já foi tão grande que ultrapassou o limite do MEI. E aí eu tive que abrir ME para poder atender a demanda dos clientes e, no geral, ficar ali em dia com os tributos e os impostos, né? Que legal. E, cara, dá para conciliar bastante ali obra e caixa de som. Ultimamente a gente tem pegado bastante obras também. Só que na minha cidade são cerca de 6 obras, 2 para entregar esse mês ainda e o resto ali para o meio do ano. E dá para ganhar bastante dinheiro com isso. É uma área que tem uma certa carência por bons profissionais de médio e alto nível, né? O básico, a gente sabe que tem ali um eletricista, um pessoal que faz bastante disso, né? Faz ali o geral, mas falta ainda aquele público o técnico que sabe trabalhar ali com equipamento de médio porte, de grande porte, para poder atender a demanda de um público com ticket médio mais alto, né? Um público de alto padrão. Acho que uma das coisas mais interessantes, assim, que eu já te conheço, né, de outras caminhadas também, é que você consegue. Você não trabalha com automação, né? Me corrige se eu estiver errado. Sim. E eu queria aproveitar e te perguntar, assim, além da Zanetti, quais outras marcas de áudio e vídeo, assim, que você trabalham aí, que você trabalha, costuma estar integrando, instalando, assim? Pode falar marca mesmo, porque aqui a gente está conversando de Tá. integrador para integrador, né? Maravilha. Além de oferecer ali a solução da Zanetti para o cliente,
A gente trabalha aí com a maioria dos produtos nacionais e também internacionais de caixas de som e do perfil áudio em geral, né? Então, a gente trabalha bastante com JBL, com amplificadores da AT, Polk Audio, Klipsch. Então, essa marca mais conhecida pelo público aí é a que mais, vamos dizer assim, a que mais consegue vender para o cliente pela marca, pela posição que ela está no mercado. Então, fica mais fácil do cliente entender o que cada equipamento faz, a qualidade. Ele já tem uma noção de uma qualidade de áudio, falando, por exemplo, de uma JBL da vida, né? Então, dá para trabalhar bastante com isso. O diferencial de oferecer uma Zanetti e uma JBL para um cliente é a opção de customização, né? Hoje, muitas obras ali de um arquiteto que está gerenciando bastante a obra, fica no pé, ele pede um sistema de som um pouquinho mais discreto ou que combine com o ambiente, que tenha ali uma sinergia com o projeto arquitetônico, né? Já ali uns projetos que não dependam tanto de beleza e performance alinhados ali junto com o arquiteto, a gente costuma colocar ali um sistema mais padrão, né? Intuitivo e fácil para o cliente, que busca mais o custo-benefício, né? Então, se a gente for comparar uma caixa de som de uma marca aí famosa, uma JBL, uma AT, com uma caixa da Zanetti, o ticket médio do cliente já avança 2 a 3 vezes mais para a Zanetti, né? Então, para poder introduzir uma caixa de som dessa, da minha marca ali para o cliente, tem todo esse estudo aí por trás. Não é algo tão simples e tão fácil como se fosse colocar ali um sistema padrão na casa de um cliente, né? A gente sabe que não é sempre um padrão de som, mas tem ali os seus itens que já fazem parte de um orçamento padrão para o som de um cliente e tem as variações, né? Isso daí é algo que é bem legal de trabalhar e, e o ticket médio, cara, hoje, graças a Deus, a gente está com obras só em condomínio, você também já tem uma noção disso, né? Já faz ali um filtro natural. Então, hoje, os clientes que procuram aqui a Zanetti, tanto para instalação quanto para caixas de som, eles são clientes que já têm um ticket médio mais elevado, né? Então, a gente atua ali com a parte de sonorização de ambientes, home theater e até internet, que a gente faz também, que é um adicional, rede de internet e dados. A gente ali atende só praticamente condomínio. É muito difícil um cliente de uma casa de bairro, não que isso seja um problema, tá? Mas esse filtro já é um filtro meio que natural da nossa empresa. Isso é bem legal, cara. Tem bastante comércio, bastante mercado para isso. Só que, como eu te falei, falta ali um técnico especializado que consiga ali oferecer algo de mais alto nível para o cliente, né? Legal, legal. Muito bom. E, ô Zanetti, até dentro dessa linha, eu acho que por você também ser um audiófilo, tá muito mais nessa comunidade. Lembrando, a gente está aqui num papo de integrador para integrador. Então eu vou te fazer uma pergunta que quem está mais escolado nesse mercado com certeza já sabe a dar a resposta. Mas para a turma nova, que eu vejo que principalmente depois de 2020 também entrou no mercado, eu vou te fazer assim, eu vou te perguntar qual que é a diferença das caixas de som de entrada, talvez as marcas conhecidas, uma caixa mid-end ou hi-fi, até podes me corrigir na classificação, de uma caixa high-end, até mesmo porque a gente falou aqui agora há pouco, de uma JBL, de uma AT. A Zanetti, ela tem outro posicionamento, até pela personalização, por ser um produto único, mas também falando em audição, acaba sendo, né, outro ticket, porque é outro produto, tem outro fim até, eu acho, é outra expectativa do cliente comprador. Então é isso, cara, classifica assim qual que é essa diferença dos tipos de caixa de som no geral e trazendo essa ótica do audiófilo aí para nós, por favor. Claro. Hoje a gente trabalha aí, na verdade, o mercado ele tem ali 3 níveis de tipos de som, né? Então a gente tem o nível de entrada, que é o nível comercial ali toda empresa, na verdade, tem a sua caixa de entrada, sua caixa intermediária e sua caixa topo de linha. O que vai diferenciar isso é a necessidade do cliente final, do consumidor,
o filtro que ele faz para poder conseguir a máxima experiência de áudio gastando X valor. Então, uma caixa de entrada ela vai ter um som realmente de entrada. Muitas fabricantes elas conseguem ali entregar um som bom, custando pouco, para realmente ali fazer o cliente comprar a caixa pela marca ali, porque ele se sente bem com aquele som, que é o caso da JBL, por exemplo, né? A JBL consegue entregar um som que a maioria das pessoas gostam com um preço absurdamente em conta, né? Se você for pegar uma caixa, a Stage A, por exemplo, eu até desmontei, eu comprei um par e desmontei para ver os componentes, tal, conferir. E é uma caixa que tem componentes muito bons ali, muito honesta pelo que custa e entrega um som que agrada a maioria das pessoas, né? Os componentes são de boa qualidade e aí depois vai subindo o nível, né? O cliente, o consumidor geral, ele dificilmente vai querer um som high-end na casa dele, né? O consumidor geral, ele quer escutar música com o mínimo de qualidade possível, sem gastar tanto dinheiro. Aí depois vem um público que já é mais voltado para o hi-fi. O hi-fi, traduzindo para o português, significa alta fidelidade, né? Então você já tem ali algumas nuances, alguns detalhes que vão fazer diferença e que vão ser muito perceptíveis. Isso daí já vai meio que... É a maioria das pessoas que gostam de um som de qualidade. Então você já oferece algo um pouquinho, de um nível um pouquinho superior para o cliente. E depois tem o high-end, que aí realmente é uma área bem cara, é um hobby também bem caro. Eu costumo dizer que isso daí já é um hobby, não é nem algo que o cliente compra para ouvir música ambiente, por exemplo. E aí o cliente compra um sistema de som high-end porque ele quer ouvir até o cantor respirando, o detalhe da música, a profundidade do som. Aí ele já quer montar uma sala dedicada para isso, como é o caso aqui desse estúdio, né? Eu tenho uma sala de audição dedicada para música, para trazer realmente esse público para cá e ter essa experiência. Então, hoje, a Zanetti trabalha ali com os três níveis de clientes, né? O cliente de entrada, o cliente mid-end e o cliente high-end. E a diferença ali, vamos comparar de um hi-fi para um high-end, a diferença de qualidade não é tão grande, mas a diferença de preço é sim realmente um salto relativamente grande. Porque com o hi-fi você já tem uma boa experiência de áudio e sem precisar gastar tanto dinheiro. O cara que vai investir no sistema Hi-Fi é o cara que vai ter um home theater de alta qualidade, alta fidelidade, um sistema estéreo para ouvir música, sem ter uma sala dedicada. Então, você pode ter uma sala dedicada para ouvir um sistema de som Hi-Fi ou não. Já o sistema high-end, o pessoal já monta uma sala dedicada só para ouvir música, com tratamento acústico, com elétrica preparada, independente dos demais cômodos da casa, uma fiação superior, cabos de alta qualidade. Tudo isso vai contribuindo para que o sistema de som fique com um custo bem mais caro e, em comparação ao sistema Hi-Fi, não tem uma diferença de um cliente, por exemplo, do som de entrada, uma diferença de valor que compense para o cliente de entrada. Então, ele vai olhar ali, vai sentar numa sala de áudio dedicada, vai escutar um sistema high-end e vai escutar um sistema de som hi-fi e talvez nem perceba tanta diferença, né? Uhum. O mundo do áudio tem bastante disso. Então, a diferença principal é sonoridade, timbre da caixa, o que muda bastante entre esses três níveis de áudio, né, de entrada, hi-fi e high-end, são coerência acústica e sonora, timbre, naturalidade e isso necessita aí de vários fatores para o som tocar bem. Num sistema de entrada, você pode colocar ali, casar uma caixa JBL com um amplificador de uma outra marca, um amplificador qualquer que vai tocar bem. Num sistema hi-fi, aí isso daí já começa a ter uma diferença um pouquinho mais significativa. Então, você tem caixas de som que casam melhor com um X amplificador,
E aí no high-end isso é ainda mais evidente, né? Então tem fabricantes que já fazem ali uma venda casada de caixa de som com amplificador, como é o caso da Focal. A Focal ela tem ali incorporada nela a Nain, que é um sistema de som de amplificadores, streamers, que já faz ali uma venda casada para poder ali ter a máxima experiência para o cliente final. Quando eu viajei também para a Europa, o pessoal lá me explicou bastante sobre isso, que tem amplificadores e cabos e caixas acústicas que formam ali um conjunto onde você tem a melhor experiência sonora. Não é só pegar ali uma caixa de som, um amplificador e um cabinho, juntar tudo e tá feito o seu som. Então, isso daí acaba afetando bastante. Eu digo que hoje a maioria das pessoas tendem a ir para um sistema de entrada ou no máximo hi-fi, porque o sistema hi-fi já é um nível de som que entrega uma qualidade de som superior às demais e sem o cliente ter que gastar muito dinheiro para isso. E Chico, sei que eu falei demais, agora vou soltar aí com você de novo. Não sei Não, se o claro, pessoal vamos lá. conseguiu entender bem. Não, então, eu tenho uma pergunta na sequência que eu acho que vai de encontro com isso, que seria, cara, o integrador residencial, o cara que tá ali nos ouvindo. Às vezes ele é mais da automação, às vezes ele é mais do áudio e vídeo, às vezes até ele tá adentrando nesse nosso mercado. Ele não faz a sua caixa de som. Como é que ele pode se beneficiar para chegar mais perto do cliente dele, conhecendo esses conceitos, né? Esses três diferenças, mas eu acho que até concentrando mais num sistema de entrada com um sistema hi-fi, né? Eu quero saber como é que o integrador ali, então, que é um revendedor, que ele não produza a sua caixa, na tua opinião, como é que ele se beneficia desses conceitos para chegar mais perto do cliente? E também quero já emendar um pouco nessa tua pergunta, né, nessa mesma pergunta, que é qual é que é o teu principal canal de aquisição de cliente? Para os caras que, aí nesse caso, principalmente dos caras que estão regionalizados, nos que você... Porque, ok, eu entendo que produção de caixa, até o integrador que está nos ouvindo pode também ser teu cliente e tudo mais, os clientes, pessoas físicas, mas daí é isso. Esse conceito que tu acabou de ensinar para nós, como é que tu se aproxima para chegar mais perto do cliente e como é que é e qual que é o teu principal canal de aquisição desse cliente aí da tua região para te fazer essa instalação? Tá, essa é uma pergunta muito legal de ser respondida, porque eu vejo que muitos técnicos, integradores, instaladores têm dificuldade ali de oferecer o equipamento correto para o cliente, né? Principalmente falando de caixas de som. Hoje em dia, o técnico precisa conhecer bastante sobre caixas de som, amplificadores e cabos, tá? O que vai diferenciar, basicamente, o que casa melhor com cada cliente é o tipo de música que ele escuta, o volume que ele escuta e o tipo de som que ele gosta. Então, cada caixa de som, cada marca, ela tende a pender para um lado de colorar, de deixar o som temperado, de colorir o som, né? Então, a gente pega ali uma caixa JBL, ela tem um som que vai agradar um tipo de público pelas características que ela tem. Então, eu vou falar como que uma JBL toca. A JBL tem a característica de ter um grave um pouco mais encorpado, médios mais acentuados e agudos um pouquinho mais para frente, mais estridentes ali, não tão estridentes, mas um som que é em V, como se fosse um loudness, sabe? E aí você pega uma caixa de som da Klipsch, por exemplo, ela já vai ter um som bem mais estridente, com médios também um pouco mais para frente, que vai fazer com que um cliente, por exemplo, que não goste de um som assim, também não goste do sistema de som que você está oferecendo para o cliente. Então, eu penso bastante na ideia de que um integrador, um instalador, precisa ser como se fosse um arquiteto do cliente na parte do som. Ele tem que ali perguntar para o cliente que tipo de música você gosta, que tipo de som você gosta de ouvir, como que você prefere o som, com mais graves, mais agudos, para poder entregar para o cliente, vender ali um produto que encaixe perfeitamente, tanto nos ouvidos quanto no bolso. O arquiteto faz isso, ele
faz uma série de perguntas, o briefing, né, para poder entregar um projeto que faça sentido para o cliente na casa dele. Então, cada cômodo é desenhado de acordo com a necessidade do cliente. E o som é a mesma coisa. A gente tem que entender que o cliente ele vai pegar, apertar um botão e vai querer ouvir música. O cliente básico ali, o cliente que não quer, não fica mexendo no som, apertando o botão. Então ele quer chegar e escutar a música do jeito que ele gosta. E isso daí precisa ser entendido pelo técnico para o técnico poder entregar ali a melhor opção para o cliente. Então, se o técnico puder conhecer bastante sobre caixas de som, sobre as marcas, sobre a assinatura sonora de cada caixa, de cada marca, e também dos amplificadores, tanto impedância quanto característica do amplificador, fica muito mais fácil acertar no projeto. E isso daí é o que vai diferenciar um técnico experiente na área do áudio de um técnico comum que também trabalha com bons equipamentos. Então, você vai ter o técnico, é uma diferença absurda. Você entender o que o seu cliente precisa, o tipo de som que ele ouve, o tipo de assinatura sonora que ele gosta, do técnico que está lá só para vender um sistema de som, arroz e feijão, por exemplo, tanto no hi-fi como no de entrada, e achar que vai ficar bom. Então, é o que diferencia principalmente um técnico que entende de áudio, do que ele está vendendo, de um técnico que está querendo vender um sistema de som bom, mas que pode não agradar tanto o cliente. Então, isso daí é um fator que influencia bastante no desempenho do som e para agradar também o cliente, né? Agora, como é que tu chega nesse tipo de cliente que está disposto a isso? Porque também tem um custo, né? Para o cara sair um pouquinho do mainstream das caixas de som, ou mesmo das marcas mais tradicionais de Casas Bahia, vai lá. Como é que tu chega nesses clientes? Como é que eles chegam em ti? Qual que é o teu principal canal de aquisição? Aí na tua região, principalmente. Falando Zanetti Instalação, né? tá, a Zanetti Instalação, os clientes, na verdade, me procuram me pedindo um som que seja gostoso de ouvir. E como eu já tenho bastante experiência na área de ouvir vários modelos de caixa de som, eu já consigo identificar qual o melhor som que agrade a maioria dos clientes, né? Então, uma caixa de som com um tweeter com material diferente, um alto-falante ali da caixa de som com um material também diferente, tanto no woofer como no tweeter. O tipo de caixa de som também, se ela é uma caixa bass reflex ou uma caixa selada, vai influenciar bastante no som. Se o cliente gosta de mais graves ou menos graves, se ele quer um som ambiente, você fala bastante disso nos seus vídeos, né? E para poder pegar um cliente desse, a gente primeiro tem que fazer uma pergunta. Você ouve que tipo de música? Você prefere um som ambiente? Você prefere um som para fazer festa? E aí você vai fazendo os filtros para poder selecionar ali de 2 a 3 propostas de som diferente que caibam no bolso do cliente e também agrade ele. Agora, os clientes ali das caixas de som são clientes que já têm um pouco mais de experiência nessa área, né? Os clientes que me procuram, hoje em dia, 80% vem do Instagram. Então, a rede social é um meio muito, muito bom e muito importante também para você atuar na área, né? Então, se um técnico trabalha ali só com as obras da região, por indicação, boca a boca, ele vai conseguir ter um bom retorno das suas obras, até porque os clientes eles vão lá e ouvem o sistema, os amigos do dono da casa vão lá, ouvem o sistema, e aí pegam informação, contato, e aí por aí vai. Isso daí é um boca a boca, mas meio que fica restrito à região que o técnico e o cliente está, num raio ali de, sei lá, 100 quilômetros. Agora, com relação aos clientes da internet, aí você aumenta seu leque nacional, né? Você consegue atender ali o público nacional ou até internacional, como é o caso de alguns colegas também que atuam na área de áudio, eles exportam bastante som. E, cara, hoje, como Hoje eu tu tá falei, trabalhando 80, só com indicação.
só com indicação. Eu nem faço, na verdade, anúncio de som ambiente da parte da minha empresa de Zanetti Instalação, né? Hoje, o meu foco principal é estar anunciando as caixas de som ali, criando conteúdo com as caixas de som, porque é algo que eu consigo atender ali praticamente o Brasil inteiro. Então, as caixas de som é fabricar e enviar para o cliente em todo o Brasil. Agora, a instalação já é um pouco mesmo mais restrita, mas tem clientes que, por verem o seu conteúdo na internet, por ter uma boa explicação ali, um bom engajamento, vão te contratar até para ir, sei lá, de um estado para outro, de uma cidade pequena para uma cidade lá no... Vamos dizer, se está em São Paulo, tem cliente que vai te contratar para ir para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, porque ele te viu no Instagram. Então, isso daí é um fator também que contribui bastante. Quando eu saí para completar isso daí, como para demonstrar o poder da internet, quando eu saí do CLT, lá em 2019, para montar a minha empresa, se não fosse pelo Instagram e pela internet, cara, eu acho que eu teria voltado a trabalhar de CLT, para você ter uma ideia. Porque, como eu moro em uma cidade pequena, por mais que tenha aí 3 condomínios, bastante obra, eu acredito que no início eu não conseguiria ter esse impulsionamento que a internet me proporcionou. Então, eu comecei com as duas coisas, né? Obras e caixas de som. Eu foquei no início nas duas partes, né? Tanto em obras quanto em caixas de som e divulgava na internet. Consegui sim vários clientes através da internet, nas cidades vizinhas, em obras, mas o que me alavancou muito na internet foram as caixas de som, né? E hoje, com relação às obras, eu atendo ali no raio até de 100 quilômetros, que vai até São Paulo, consigo bastante clientes, né? Nesse raio que eu tô. Eu tô numa área muito boa aqui, que é o interior de São Paulo, então eu consigo atender vários clientes. E como eu falei, as caixas de som, o cliente faz a encomenda e eu envio para todo o Brasil. Então, hoje, um técnico precisa também, além de entender sobre a parte de instalação, ele também precisa ter um conhecimento básico em redes sociais, né? Saber como demonstrar o seu produto, o seu serviço na internet. Isso é um fator que influencia bastante nas suas vendas, né? Legal. E, cara, com tudo isso que a gente está conversando, qual que é a tua visão para esse mercado de som residencial de hoje para o futuro? A gente teve esse crescimento todo, até mesmo percebido pela entrada de novos players do mercado. O que eu vejo isso com super bons olhos, na minha opinião, pelo sentido de fazer parte da conscientização de um som, da tecnologia toda bem empregada, mas eu quero te ouvir, independente desse crescimento de pós-pandemia, qual que é a tua visão desse mercado de personalização residencial, de integração, de tecnologia? Você falou que faz Wi-Fi, do áudio, vídeo, até as Alexas aí hoje, Google Assistant, pro futuro. O que tu tem percebido? Cara, eu acho que de agora em diante, o futuro do som em geral, tanto do home theater quanto do som ambiente, é mesmo ali partir para um sistema mais multi-room, né? O cliente ali vai continuar optando pelo sistema 5.1 na sala, ou então eu acredito muito na parte de enxugar o sistema de som, né, de um home theater, por exemplo. A tendência antigamente era caixa de som em cima do móvel, caixa de som aparente em geral, sistema acima de 5.1, e a tendência que eu acredito, na minha visão, é cada vez existir algo mais minimalista, né? O cliente optar ali por sistema estéreo 2.1 e no máximo ali um 2.1. Claro, tem as novas tecnologias do Dolby Atmos e tudo mais que sempre vão continuar existindo, né? Isso daí é algo que é um avanço da tecnologia e faz as pessoas quererem comprar algo para poder ter uma imersão maior. Mas no meu ponto de vista, pelo menos nas coisas que eu faço e entrego, eu estou vendo bastante dos clientes
cada vez mais enxugando sistemas de som, né? Principalmente no home theater. As caixas de som realmente ali físicas de um home theater, a tendência é praticamente sumir ou ser redesenhada. Aí que entra essa parte de customização, né? Então, hoje na Zanetti a gente pode fazer uma caixa de som com o mesmo tom do móvel, se for pintado, ou de repente ali uma madeira que é equivalente à madeira do móvel para poder fazer essa integração de caixa de som com o ambiente sem perder tanta performance e imersão que um sistema de som embutido não teria, né? Uma caixa de som ali física consegue entregar uma performance maior em relação a uma caixa de embutir. E por isso que hoje a gente foca bastante, né, nessa parte de customização. Já fiz inúmeros projetos customizados onde a caixa de som ela tem os mesmos materiais da sala do cliente, não só do móvel, né? Então eu fiz um projeto para São Paulo, como exemplo aqui, que o móvel do cliente era feito em compensado naval e o linho da caixa de som, o painel frontal, a tela, era em linho, que era o mesmo linho do sofá do cliente. Então isso aí gera uma integração, uma sinergia com a caixa de som e o ambiente, que acaba facilitando ali o posicionamento da caixa de som e a integração com o ambiente, né? Já com o som ambiente, eu acho que a tendência do som ambiente é realmente estar presente em cada vez mais caixas, em casas, né? Então, o som ambiente, a tendência é estar presente no dia a dia do cliente, né? Tanto para um churrasco quanto para uma festa. Isso daí é algo que tende a crescer cada vez mais. Essa é praticamente a minha visão. Incrível. O que eu tenho mais feito, na verdade, são som ambientes ali multi-room. O sistema de som multi-room tem crescido bastante. Antigamente não tinha tanto isso, né? E agora, com o avanço da internet, de novas tecnologias, essa parte do som multi-room, onde você consegue tocar o mesmo som em vários ambientes, com volumes independentes, ou até músicas diferentes em cada ambiente, é algo que está conquistando bastante o cliente. E hoje a gente consegue ver cada vez mais casas com mais ambientes diferentes, né? Então, as casas de condomínio, casas com mais alto padrão, tem cada vez mais ambiente, tem um ambiente dedicado para cada coisa que você vai fazer. E isso é algo que influencia bastante no sistema de som e é muito importante também fazer um projeto bem dimensionado para poder atender essa demanda. Eu gosto bastante de trabalhar com essa parte de som ambiente. A minha visão, praticamente, do futuro do áudio é essa. O home theater ali dá uma enxugada. Na maioria dos projetos, claro, vão ter casos específicos que o cliente vai optar mesmo por um sistema mais completo. E o som ambiente cada vez mais crescer, né? Tanto em quantidade de ambientes como em tecnologia. E aí vem essa parte também de customização, né, do sistema de áudio e integração com o ambiente. Eu acho que isso daí também tem um futuro muito grande e um caminho ainda longo a ser percorrido, né? Eu tenho visto bastante em feiras de áudio, né, fora do Brasil aqui, cada vez mais inovação né, nessa parte, né, de integração com o ambiente e também de inovação em caixas de som. Hoje você consegue ali ver caixas de som que nem aparece, caixas de som invisíveis, caixas de som alto-falantes, na verdade, que usam o próprio gesso como uma forma de reverberar o som e produzir som, né? Então, essa parte ainda tem muito a ser explorada e é uma tecnologia que não vai sair da casa do cliente, né? Se a gente for comparar ali com o som automotivo, de uns 8 anos para cá, o som automotivo geral tem caído absurdamente, né? Porque antigamente os carros não vinham com o som original. Hoje, qualquer carro zero vem com o som original e um som relativamente bom. Então, e se você pretende mexer, fazer um upgrade no seu som, no som do seu carro, você acaba tendo ali o problema de garantia do veículo e tudo mais. Então, o pessoal tende a não mexer tanto nessa parte. Já na casa, não tem esse problema. Então, o leque se abre com uma grande facilidade, né, de projetos e customização. Legal, cara, muito bom. É interessante esse teu
esse teu ponto de vista no formato da tua resposta, porque aí eu aqui te ouvindo e pensando nos big numbers aqui da Audio Prime, sim, é muito claro essa busca por multi-room. Talvez até vou dizer assim de uma forma que se o cara tivesse que escolher, se ele tivesse que escolher ou som ambiente, multi-room, ou um home theater, ele vai para o som ambiente, se ele tiver que escolher. Parece que dá mais prazer para ele, eu não sei se as relações que aumentaram, enfim, mas é interessante assim ouvir esse teu formato teu ponto de vista, porque eu também estava achando que isso estava acontecendo devido ainda da gente estar com muita falta de receiver no mercado, né? A gente Sim. já vem aí com 2 anos com pouco receiver, mas eu acho que não, acho que o teu ponto de vista ele faz realmente sentido e bate também aqui com os big numbers aqui da Audio Prime. Olha só, antes de eu ir para a parte final, que é quando a gente vai encerrar com 4 perguntas aleatórias aqui para ti me responder de bate-pronto, eu quero também aproveitar o teu conhecimento e te perguntar, cara, caixa de som, qual que você prefere e me diga o porquê, bookshelf ou uma caixa de som de embutir? O que difere uma da outra? Quais que são os componentes principais e qual que é a tua preferência? Cara, eu gosto das duas caixas, dos dois tipos de caixas, só que para aplicações diferentes. Para um sistema de som onde você precisa de mais qualidade, mais coerência no som, a caixa de som física, seja ela bookshelf ou torre, ela vai ter uma performance muito melhor e muito maior em comparação a uma caixa de som de embutir, por mais que ela seja uma caixa de embutir boa e por mais que ela custe mais caro. Agora, para um sistema de som ambiente, eu já prefiro muito mais trabalhar com uma caixa de som de embutir, porque ela consegue entregar um som e uma cobertura que uma bookshelf não conseguiria no ambiente. Então, com uma caixa de embutir, você consegue espalhar muito mais o seu som e ter ali uma homogeneidade do som pelo ambiente. Se você bota um par de caixas de som bookshelf, por exemplo, em um ambiente grande, que seja até médio ou grande, ela vai cobrir ali um certo tamanho desse ambiente, né? Então, se você está perto da caixa, ela vai cobrir muito bem e vai ficar um som legal. Se você está longe dessa caixa, você já vai conseguir ter uma percepção diferente do som. Então, a diferença ali, a percepção do som de uma caixa de som bookshelf física, principalmente em som ambiente, ela é o oposto de uma caixa de som de embutir no som ambiente. Então, vamos dizer assim, para home theater, uma caixa de som física é melhor, se você pôr numa balança. E aí, para som ambiente, é o oposto. Uma caixa de som de embutir é melhor do que uma caixa de som física para poder ouvir uma música ambiente e tal. Essa é a minha preferência, na verdade, né? Eu, para som ambiente, só recomendo caixa de som de embutir e se for para uma área externa, uma caixa de som de sobrepor, né? E para home theater eu tenho pegado muitos projetos e convenço o cliente, mostro a diferença de uma caixa de som de embutir e uma caixa de som bookshelf, uma caixa de som física, vamos generalizar, né? E consigo convencer o cliente a usar uma caixa de som bookshelf, por mais que hoje não esteja tão na moda e os arquitetos não gostem tanto, a gente consegue ainda incluir um sistema de som que performe melhor do que um sistema de som de embutir. Avaliando no geral, para som ambiente, eu gosto muito de usar a caixa de som de embutir e para home theater eu gosto bastante de usar a caixa de som física, bookshelf, torre e é isso. Massa, bom demais. Cara, vamos lá. Eu vou te fazer. Eu queria, na verdade, que tu aproveitasse esse momento para deixar também os teus contatos, como o pessoal, logicamente, te encontra, porque aí eu vou proceder para as nossas 4 perguntas finais, papum, e vamos encerrar por aqui. E desde já agradeço aí tua participação. Como é que a galera te Maravilha. encontra aí, Cris? Ou então no site, eu tenho um site para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, o básico, né? Se você quiser entrar em contato diretamente comigo, lá tenho também o contato. O site é www.zanetsom.com ou pelo Instagram, que é onde eu estou a maior parte do tempo,
que é Zanetti Hi-Fi. Então é bem fácil de achar. Zanetti.hi-fi você vai achar bem fácil no Instagram. Lá também tem o contato, você consegue me encontrar facilmente, tanto por mensagem quanto pelo site ou no Instagram. E agora também tenho aí redes sociais, TikTok e YouTube, mas não é tão relevante para você entrar em contato comigo. Se você quer conhecer um pouco do meu trabalho, entra no meu site ou no meu Instagram que você já vai ter uma boa noção, uma boa ideia do que eu faço. Que legal, Cris, porque olha, eu vou te dizer, é um privilégio te ter aqui nessa primeira temporada, até mesmo porque a proposta é só falar com o instalador mesmo e tudo mais. Eu não vou abrir para nenhum fabricante nessa primeira temporada, pelo menos. Aham. Mas ok, a gente sabe que você também é fabricante, mas é legal assim te ver entre dos dois lados, porque o teu conhecimento nos agrega bastante. Vamos lá, Cris, quero te perguntar aqui, eu vou te fazer agora duas perguntas, que a ideia é entender o que gerou esse teu aprendizado, né? Eu quero saber, cara, uma forma filosófica, como tu queira responder aqui para mim, mas o que tu falaria lá para ti mesmo, sei lá, cara, com 18 anos, sei que tu começou lá com 13, 14, mas o que o Cris de hoje aí amadureceu, que tu poderia falar para o Cris ali de 18, 17, 18 anos, quando tu começou a andar com as tuas próprias pernas? Cara, um dos fatores mais importantes que me fez crescer foi a internet e as pessoas. Então, se você puder, se eu tivesse meus 18 anos de novo, eu criaria de bate-pronto ali um perfil no Instagram, nas redes sociais, e estaria ali onde as pessoas estão, né? E também tentaria entrar em contato com o máximo de pessoas da área possível, fazer amizade, buscar conhecimento com essas pessoas, o que elas procuram, tá nessa mesma sinergia que elas estão, né? Então isso daí é um fator que contribui muito para o crescimento. O meu crescimento, tanto pessoal como profissional, veio disso, né? Veio das pessoas, primeiramente, como crescimento pessoal, foram as pessoas que me ajudaram a crescer. E no profissional foi basicamente a internet. E também teve uma boa contribuição das pessoas que fizeram o meu pessoal crescer bastante. Cris, quem é que foi um mentor ou uma inspiração para ti, em qualquer Cara, área da tua vida? não querendo puxar o saco, mas na área do som ali residencial foi você, porque ali em 2018, 2019 não tinha quase ninguém fazendo o que você faz hoje, então o conteúdo principal que a gente absorvia, que a gente tinha na internet era o seu. Eu sempre te segui, então essa parte do conhecimento do residencial veio primeiramente de você. Depois eu tinha ali a vontade, né? Você tem que ter essa vontade para poder estar ali e aprender realmente algo e fazer a diferença. Nessa parte do residencial foi você, e na parte do som ali em geral, som automotivo e outras coisas foi o Renan, cara. O Renan Lopes também foi uma pessoa que me influenciou bastante nas minhas escolhas, né? Legal. Cara, um momento de virada tu teve, assim, um momento de virada nessa tua caminhada profissional, assim, eu achei interessante que você falou da sua escala, né? Num primeiro ano vendeu 19, no outro dobrou, esse ano já vendeu mais que o ano passado inteiro quase. Mas qual que foi, assim, um momento de virada que você disse ali que não volto mais a ser o que era antes, assim, sei lá, tu aprendeu com isso? O que eu posso ouvir aí que a gente pode aprender nesse teu momento de não desistência também, que tá sempre na nossa cabeça, né? Cara, primeiro que eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Então eu gosto sempre de chegar primeiro nos lugares onde eu quero chegar. Também não faço questão de chegar primeiro, mas eu tenho esse negócio dentro de mim que é a competitividade, isso é o meu combustível, vamos dizer assim. O meu ex-patrão, um dia, nesse meio tempo que eu estava tentando migrar do automotivo para o residencial, eu fazia algumas caixinhas de som, alguns projetos e tal, nesse meio tempo, enquanto estava nessa loja de som. Então, tinha um dia, cara, isso me marcou muito. O meu ex-patrão, ele falou assim, eu estava embalando uma caixa de som para entregar para o cliente. E eu falei para ele, nossa, cara, que legal, consigo fazer uma caixa de som aqui, consigo entregar um bom produto.
no Brasil, por mais que existam várias marcas, eu consigo fazer a minha caixa de som, e tem gente que compra. E ele chegou e me deu um banho de água fria. Ele falou assim: mas isso aí não vai dar certo, você não vai conseguir. Aqui você tá numa cidade de interior, não sei o quê. Ele me colocou para baixo. E aí, cara, eu percebi que foi a gota d'água e falei assim: não, eu vou conseguir, vai dar certo. Na semana seguinte, eu pedi a conta e comecei a minha empresa. E eu acho que isso teve uma grande contribuição para eu ter crescido bastante e provar para aquela pessoa, não de uma forma ruim, mas talvez porque ela não acredite tanto nele mesmo e acho que não dá certo para ele e também não daria certo para outra pessoa a chegar onde eu cheguei. E eu tenho um longo caminho pela frente ainda, eu sei disso. Mas essa foi a grande virada de chave, um dos fatores, né? E o que me fez mais querer crescer foi essa parte de achar uma necessidade de cobrir um buraco que existia nessa área do som residencial, né? Você tinha caixa de som de embutir, você tinha caixa de som de sobrepor, caixa bookshelf, mas não tinha gente ainda fazendo algo personalizado, né? Você pode ter uma noção ali da Magna também. O Luciano, que é proprietário da Magna, ele é meu amigo pessoal também, a gente conversa às vezes pelo WhatsApp. E, cara, ele tem essa visão que eu tenho também, de fazer algo diferente que encaixe num projeto que alinhe arquitetura, design e som e junte tudo isso, né? Só que ele tem uma visão um pouco diferente ele tem a visão realmente de empresa, né? De quantidade, de tudo isso. Eu já tenho ali a minha parte mais com o coração, eu faço as caixas de som mais por paixão, né? Então, foi um hobby que acabou virando um negócio e hoje praticamente 80% da minha renda vem das caixas de som, os outros 20% são mesmo das obras, né? Legal. E foi essa basicamente a virada de chave que eu tive, cara. Eu não tive Correr medo, atrás do teu objetivo. exato, não pode ter medo, tem que colocar a cara a tapa e ir em direção ao seu objetivo. Cara, uma marca de caixa de som. Marca de caixa de som, boa ou ruim? Boa, né? Uma que tu, pra deixar registrada, uma marca que tu admira. Boa. Cara, uma marca de som que eu admiro bastante é a B&W pelo fato dela unir som e arte, mais pela arte do que pelo som, que eles conseguem fazer uma caixa de som que é uma obra-prima. Então, meu voto seria para B&W pelo design e pela arte. Se fosse para músicas, eu iria de uma outra marca. Legal, bacana. Deixar o pessoal te perguntar lá no teu Instagram qual que é essa Sim, outra sim, sim. marca. Cara, te agradeço desde já, pessoal. Vou ficando por aqui. De alguma forma, mandem seus comentários do que estão achando desse nosso podcast, até mesmo com sugestão de outros empresários, donos de negócio, integradores para a gente trazer aqui. Eu vou ficando por aqui. Cris, obrigado. Até a próxima, galera. Valeu e tchau.